Anchai, aqui de Ritoquimaruanerron. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alice Pataxó, sou comunicadora indígena e contadora de histórias. Mas para contar o que eu tenho para falar para vocês hoje, eu não posso fazer isso sem antes dizer quem somos nós e por que contamos essas histórias. Meu povo, que vem lá da beira do mar, do extremo sul da Bahia, do Nordeste, tem uma missão muito importante com a oralidade. É a oralidade que conecta as novas gerações com as antigas gerações, que transmitem as nossas lutas e, principalmente, que mantém viva a memória e os sonhos dos nossos ancestrais. Nesse caminho, a gente conhece quem somos nós e aprendemos a ter orgulho dessas figuras que passaram pelo nosso povo, das figuras que somos e cresceremos para ser lideranças. É nesse momento que o nós se torna muito importante. Toda uma comunidade cria os seus filhos, cria essas crianças, para que se tornem indígenas, orgulhosos de quem são, das línguas que falam e das roupas que vestem. E histórias como essas começam através da nossa espiritualidade, com Chopai, o deus Pataxó dos raios e da chuva. Essa é uma história que eu ouvi muito quando criança. Essa é a história que remonta ao início da nossa população. É com a chuva que cai do céu que nasce Chopai na terra. Andando aqui, como eu e você, ele aprende a cuidar da floresta. E em outra chuva, quando chegam os pataxós, os homens e mulheres guerreiras desse povo, Chopai os ensina como cuidar da terra e como nomear os seus filhos. Como cuidar do que é nosso. Ou, mais precisamente, ao lugar que nós pertencemos. Nesse momento, Chopai deixa o mundo e ficamos aqui com a missão de ser guardiões da floresta. Chopai, além disso, nos lembra sempre de onde viemos, das águas que banham nossos territórios, que nos nomeiam, até porque Pataxó quer dizer o barulho do mar. Quando a maré sobe, a água bate nas pedras e faz pá. Quando desce e bate de volta nas águas, faz tá. E quando escorre de volta buscando o mar, faz xó. E é nesse momento que o mar nos chama. E a gente compreende a importância daquele lugar, daquele território para a nossa sobrevivência. Não só pela pesca, não só por uma questão de sobrevivência do alimento, da vida, mas principalmente da espiritualidade. Mas falando muito de passado, talvez vocês estejam curiosos para saber do futuro. Mas o povo Pataxó, da nossa língua, que é o Pachorrã, nós não conhecemos essa palavra. Não existe uma palavra para futuro no Pachorrã. E cresci sem conhecer essa palavra. Afinal, não fazia parte de nós a ansiedade pelo amanhã, ou pelo agora. Nem a ansiedade, nem pensar no que estamos construindo, de fato, a longo prazo. O que a gente planta, a gente sabe que cresce, que semeia outras árvores e que alimenta as nossas vidas. Por que teríamos esse desespero pelo amanhã? Mas no momento em que caravelas chegam às nossas praias e junto com elas espelhos e violências, a gente começa a se preocupar. Porque os nossos filhos e os nossos netos e tudo aquilo que a gente constrói a partir do tempo começa a desaparecer. Começa a ser ameaçado por essas pessoas. Junto com eles, o nosso território. As árvores que eles arrancaram do chão dizendo que são só árvores e que árvore vira dinheiro. Esquecendo que existe ali muita memória e sabedoria. Foi assim que eles destruíram também a nossa alimentação e a nossa relação com o mar, poluindo os oceanos, que são muito importantes para nós. Quando as mudanças acontecem no nosso território, a gente desaprende a viver naquele lugar. E isso ameaça não só a humanidade, mas ameaça as culturas e a diversidade que existem nelas. Nesse momento, nós entendemos a necessidade de permanecer vivos e começamos a fazer de espaços de colonização espaços de resistência. E foi assim que os povos indígenas conquistaram a escola indígena diferenciada. Uma escola que fale a nossa língua e que ecoe as nossas vozes e os nossos rezos. Foi nesse lugar que eu cresci. A minha mãe é professora e eu sempre acompanhei ela mesmo em horários que não eram da minha aula, porque eu precisava ouvir e aprender. E um ponto muito importante sobre a escola indígena é que não se resume à sala de aula.
Eu não preciso de 4 paredes para aprender nada. As minhas aulas, a grande maioria, foram com os meus anciões. Ou na beira do rio, aprendendo sobre os peixes que a gente consumia toda semana. Às vezes, procurando sementes, folhas pela floresta, para explicar nas aulas para os outros alunos por que elas são importantes para a minha família, por que elas nomeiam a minha família, ou por que nós fazemos artesanato daquele material. Essas coisas nos conectam a quem nós somos e mantêm vivas essas tradições. E é nesse momento que eu aprendo a fazer o que eu faço hoje, a comunicar. Eu comunicava com os meus anciões, com as minhas lideranças e aprendi que eu gostava disso. Eu já comunicava antes de ter um telefone celular. E não tinha consciência do peso das coisas que nós falamos. Mas aí chega um aparelho que muda tudo. Porque passa a entender e passa a ver a minha geração como multiplicador daquilo que nós somos. Não só para nós, mas para o mundo inteiro. A minha geração, então, começa a trabalhar para que as redes sociais sejam um canal importante para chegar até vocês, para conectar os nossos mundos e as nossas sabedorias. É através desse pequeno aparelho que a gente compartilha essas vivências, que a gente conta para as pessoas o que acontece nos nossos territórios, que a gente denuncia violações de direitos humanos e tantas outras coisas. A gente começa a quebrar estereótipos, lembrar as pessoas que nós somos diversos, e não uma simples imagem muito inferiorizada do que as pessoas pintam sobre nós mesmos. E é assim que a minha geração constrói esse novo momento na comunicação e na desmistificação de estereótipos. Essa é a nossa missão. Nossa missão quanto jovens comunicadores, nossa missão quanto jovens que se tornarão lideranças e são lideranças do hoje. Começar a plantar árvores, pensar no futuro. Essa é a missão da minha comunidade, a aldeia Tibá, no extremo sul da Bahia, que refloresta árvores da Mata Atlântica, que cuida dos oceanos e que precisa para sobreviver. Essa é a missão do povo Suruí, em Rondônia, que protege a vida floresta. Ou do povo Machacali, que transformou tudo isso em plano de gestão ambiental. Estamos falando de lugares que são mundos inteiros. No Parque Nacional onde eu vivo, Parque Nacional do Descobrimento, que tem um nome muito estranho para nós, na verdade, é um lugar de preservação, mas que a gente foi muito confrontado para poder viver ali dentro. Porque as pessoas entendiam que nós éramos ameaça, que a presença humana ia destruir as coisas naquele lugar, mas não entendiam o poder e a importância da sabedoria que nós tínhamos para cuidar de todas as espécies que viviam ali. E foi através desse conhecimento tradicional, dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, que hoje aves como a arpia pode ser vista no nosso território. É por esse motivo que as antas cantam no fundo da minha casa. É por esse motivo que eu conheço pássaros que muitas outras pessoas de minha geração desconhecem, porque não conseguem e não têm o contato com a natureza e com a floresta que temos. Mas estamos abertos a isso, a mostrar para o mundo que é importante, sim, falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente e falar sobre recuperação e regeneração de tudo isso, com parceiros incríveis no caminho. Bom, Mikan Rayon na Pinatoa Tecuana aqui, semeando o nosso futuro ancestral. Obrigada. Aue.